Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes meu caminho. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes meu caminho. Acho que agora eu vou poder tirar minha Nossa Senhora Auxiliadora, que está amarrada de cabeça para baixo dentro do meu armário, e São João Bosco, que também está escondido em algum lugar. Apenas as salesianas e o Conselho Pastoral vão entender o que eu estou dizendo, né? Olha, para vocês verem, nós temos hoje, tanto no presbitério quanto na Assembleia, muitos jovens, né? Então eu dei muito trabalho para a Mãe Auxiliadora e para São João Bosco esses dias. Acho que eles não vão me deixar em falta, né? O problema é que eu fiz para São João Bosco uma promessa muito difícil, que é ir lá de novo em Turim, na igreja dela. E é muito caro, né? Se o euro baixar, eu vou dar conta. Se não baixar, eu estou lascado, né? Hoje, no Evangelho de João, capítulo 10, nós temos duas imagens muito importantes. A imagem da voz do pastor e a imagem da porta, que também é dele, o pastor. Na imagem da voz, temos aí um significado muito simples de compreender, não é? As ovelhas escutam a voz do pastor, não escutam voz de outros pastores. Outros são ladrões, mercenários, assaltantes. Isso diz respeito a uma metáfora que era muito conhecida de todo o povo do Oriente. Aqui no Brasil a gente não tem muita cultura de criar ovinos, mas é verdade que naqueles lugares, eu vi uma criação de ovinos muito bonita uma vez, perto de Genebra, aqueles ovelhinhas, parecendo filme assim, ó, na montanha, e dizem que até hoje, quem cuida de ovinos, não é? Diz que pelos assovios, pelos gritos e pelos comandos do pastor, as ovelhinhas vão para a esquerda, vão para a direita, param.
Mas tem uma metáfora que a gente consegue entender. O bebê, ele se comunica com a mãe com uma infinidade de gestos que não são a voz. O bebê conhece a mamãe pelo cheiro, pelo rosto, às vezes está chorando na mão de outra pessoa, quando vê a mãe para de chorar. Isso diz respeito então para o texto de João hoje, para a mensagem, que nós precisamos afinar nosso ouvido, que em sentido bíblico significa afinar o coração, que por sua vez é assim, é preciso desenvolver uma espiritualidade que faça com que a gente capte a frequência e o sinal da voz do pastor, que é Jesus, e não outras vozes. Isso é muito difícil, porque no tempo de hoje, chamado pós-modernidade, tem uma infinidade de vozes que ficam cacofonicamente, ou seja, de modo ruim e misturado, mexendo com o coração da gente. Inclusive, algumas vozes e chamados têm um revestimento muito bonito e muito parecido com a voz de Jesus. Mas se a gente afinar um pouco mais, a gente vai perceber que lá no fundo é fake, é falso, porque abre para você, por exemplo, um universo muito grande de devoção e de espiritualidade, mas que não vai te conduzir para pastagens repousantes, pode te conduzir para outros lugares. Então é muito importante que a gente consiga sempre afinar o ouvido, que é abrir o coração e escutar essa voz. E isso a gente desenvolve não com passe de mágica, e não se compra um produto, viu? Isso a gente desenvolve pela força do hábito, que é a mesma fundamentação, curiosamente falando, da fundamentação da ética de Aristóteles, que vem pelo hábito, exis em grego. Quanto mais você repete bem uma coisa boa, mais essa coisa boa torna-se um bem para você. Então, quando você repete o bem com B maiúsculo, esse bem vira um B maiúsculo no seu coração. E é desse jeito que a gente afina. Quem sabe tocar violino, sabe que demora anos e anos para tocar bem um violino. A segunda metáfora é a metáfora da porta. Jesus vai dizer: eu sou a porta. A referência do texto de João é também uma referência física. Na parte norte do templo de Jerusalém, tinha lá a porta de Betesda, que era a porta por onde entravam as ovelhas que iam para o sacrifício, especialmente o sacrifício pascal. E aí o porteiro dessa porta, ele precisava confiar, melhor dizendo, o pastor que levava precisa entender, mostrar para o porteiro que aquelas ovelhas eram para o sacrifício. Hoje, a porta sendo Jesus, ela vai nos conduzir para um outro texto, no Evangelho de Mateus, quando Jesus se encontra com Pedro, ele entrega para Pedro as chaves. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. O que você abrir, está aberto. O que você ligar, está ligado. O que você desligar, está desligado. A porta das ovelhas sendo Jesus, nos trazem aí, em homenagem ao pessoal das exatas, para um quadro cartesiano muito simples. De um lado, tempo, de outro lado, espaço. Então, na vertical, tempo, na horizontal, espaço. Na linha do tempo, a porta, Jesus, hoje, é identificada pelo sucessor de Pedro, que é o Papa Leão XIV, o Pedro de número 267. Então, ele detém as chaves. É ele que abre a porta ou fecha, liga ou desliga o vínculo do nosso pastor supremo, que é Jesus. E na linha horizontal, aquilo que nós chamamos de colegialidade. Então, o mesmo pastor, que é Jesus, que por sua vez confiou a Pedro, que hoje é Leão XIV, também confia que essa mesma
escuta do pastor, se abra à colegialidade de todos os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Então, para nós em Belo Horizonte, o Pedro é Dom Valmor, que inclusive hoje é o aniversário dele, faz 72 anos de idade, neste dia 26 de abril. Então, ao ouvir o que ele diz, ao mandar entrar no caminho que ele aponta, nós estamos então ouvindo a voz do pastor e estamos participando desta mesma colegialidade que é a igreja que ele deixou para que nós possamos testemunhar o reino de Deus. Então, a mensagem de hoje, quarto domingo do tempo da Páscoa, também conhecido como Domingo do Bom Pastor, nos leva à escuta da voz e à passagem pela porta. E lembrando também de outro trecho dos evangelhos que diz, e eu termino desse jeito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.